Perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo que não é do Senhor, nos enche com teu Espírito cada vez mais. Nos ajude, ó Pai, nesse momento, a entender o que vai ser pregado, com o intuito de praticar e ensinar e amarmos cada vez mais. Abençoa nosso professor, que o Espírito Santo ajude ele nessa aula, que ele fale tudo de acordo à Bíblia, que assim nós temos certeza que o nome do Senhor é engrandecido, honrado, louvado, que nem o Senhor merece. Abençoa cada um que se faz presente, abençoa os que estão chegando, nos ajude a entrar nessa aula maravilhosa, que com a tua ajuda, ó Deus, vai ser. Em nome de Jesus é que oramos, agradecido. Amém. Amém. Vamos abrir um negócio aqui. Ok. Não. Que livro que nós estamos mesmo? Olha aqui. Lucas, capítulo 3, seu Enio. Obrigado. Muito bem. Então, novamente, Lucas não era apóstolo, né? Não era judeu, era gentil. Profissão médico, que se associou com o apóstolo Paulo. A gente nota ele com o apóstolo Paulo pela primeira vez na segunda viagem missionária em Troade, na Ásia Menor, né? Então, ali estava Paulo, Silas, Timóteo, né, que eles chamaram Timóteo ali na Galácia. E então Lucas se associou a eles ali, né, e foi até Filipos, pelo menos. Mas ele escreveu 2 livros a um tal de Teófilo, né, Lucas e Atos. E ele escreveu provavelmente Lucas da cidade de, vamos dizer assim, Cesareia, enquanto Paulo esteve preso 2 anos lá em Cesareia. E ele talvez tivesse começado o livro de Atos, mas ele terminou o livro de Atos, vamos dizer assim, já em Roma, porque foi antes do julgamento do apóstolo Paulo, né? Atos, capítulo 28. E ele escreveu a um Teófilo, que ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é. Mas ele escreveu Lucas mediante uma pesquisa, né? Uma acurada investigação. As palavras de Lucas dizem assim, né? Acurada investigação, capítulo 1, versículo 3, de tudo desde sua origem, certo? Está-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O livro de Lucas, se você quer uma exposição em ordem da vida de Jesus, certo? Seria o livro de Lucas. É como se fosse o historiador Lucas, vamos dizer assim, né? Que fez uma pesquisa, né? Consultou uns, consultou outros. Sem dúvida alguma, teria consultado Maria, mãe de Jesus, os apóstolos lá em Jerusalém, etc., etc. E deu esse relatório aqui detalhado por ordem, né? Em ordem a esse Teófilo, que nós não sabemos quem é, mas, a meu modo de ver, era um que pode bem ser que estivesse envolvido no julgamento do apóstolo Paulo, né? Mas isso aí é só teoria, porque ninguém sabe quem é ele. E então é uma exposição em ordem, né? Uma grande narração, né? Do começo ao fim, né? De Jesus até a ressurreição de Jesus, né? E nós estamos no capítulo 3, é detalhado, né? Vem do começo, começa no começo e acaba no fim, ok? Bem detalhado. No capítulo 3, que é onde nós estamos, ele dá detalhes que
provavelmente outros não dão, porque são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 boas novas a respeito de Jesus Cristo, né? E desses 4, 2 não eram apóstolos, né? 2 eram, certo? Mateus era, João era, Lucas não era e Marcos não era. Há quem diga que Marcos escreveu segundo informações de Pedro. Então, nessa interpretação aí, nesse ponto de vista, Marcos seria o evangelho segundo Pedro, né? E a meu modo de ver, Lucas seria o evangelho segundo todo mundo, né? Porque se ele pesquisou todo mundo, então seria segundo todo mundo, né? Inclusive, não podia ser Paulo, né? Porque Paulo não estava presente, né? Na época em que Jesus viveu aqui na Terra, né? Jesus chamou Paulo, mas isso foi depois que Jesus ressuscitou e, vamos dizer assim, teria ido para o céu, etc, etc, né? Mas não, Paulo não estava presente na época de Jesus aqui na Terra. Então, não podemos chamar Lucas do Evangelho segundo Paulo, né? Porque Paulo não estava presente. Mas segundo todo mundo, porque ele pesquisou muita gente. Ok. Capítulo 3. Alguém lê para nós aí do 3 até o 14, se você não quiser ler tudo, lê uma parte, depois outro começa onde você parou e vamos até o 14. Vamos ver se minha internet está boa, eu vou ler então, irmãos. Se estiver ruim, me avisem. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam os sumos sacerdotes. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Está lá em Isaías 40, versículos 3 a 5, vou ler agora. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam a multidão. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes for estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro.
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Até aí? Ok, obrigado. Mais do que eu tinha em mente, mas eu estava vendo um negócio aqui. Ok, deixa eu ver aqui. João 1,33. Está procurando uma passagem aqui. Eu acho que eu achei o que eu queria. Muito bem. Ok, nós estamos em Lucas, ok. Lucas 3. Muito bem. Aqui a gente nota a João Batista, certo? João Batista pregando, né? E nós já vimos, certo? Aqui o nascimento de João Batista, já vimos tudo isso aqui no começo do livro, certo? A mãe de João Batista era uma mulher, como é que se diz? Uma mulher que não tinha filhos, como é que chama? Uma mulher, qual é a palavra aqui? Estéreo? Estéreo, né? Eu acho que é a palavra estéreo, não é? Isso, estéreo. Não tinha, ok. E aí acabou tendo, né? Que tendo João Batista, etc. Já falamos sobre João Batista. Agora, no 15º ano do reinado de Tibério, aí apareceu João Batista pregando, certo? Sobre Jesus Cristo, né? Então, só para você ter uma ideia, João Batista seria aproximadamente da mesma idade quer dizer, João Batista com relação a Jesus, qual era a idade de João Batista? 6 meses mais velho? 5 meses, né? 5 meses? Não 5 foi ou isso 6, né? que 6 meses. Em o Enio Mateus? falou? Eu acho que são Sim. 6, né? 6 meses. Na aula, eu até anotei que você falou que Maria foi visitar Isabel e a criança pulou, então dava 5 meses de gestação. Para eu também, sempre soube que foi 6, mas O anjo Enio falou que- apareceu a Maria e falou que ela ia ficar grávida. Ela perguntou como, e o anjo até fala para ela: a tua parente, que não tinha filhos, está grávida e já é o 6º mês. Foi o que o Enio ensinou e está no primeiro capítulo. Versículo 26. Então, se eu falei 5, Ana, eu falei errado. São 6, viu? Ok? Versículo 26 do capítulo 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem. Aqui é o nascimento de Jesus, né? Versículo 24 diz assim: passados esses dias, eu acho que eu estou aqui os 5 meses que você falou, Ana, Maria Helena, né? Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Isso. Ela ocultou por 5 meses. Eu acho que no 6º mês já não dava para ocultar mais. Versículo 24 do capítulo 1, 25 e 26. Ok? Muito bem. Agora, João pregava, falava sobre, olha o versículo 3. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Interessante isso. Isso aí, onde ele pregou aí, certo? Quando era, falando desses homens aí
a Tibério César, e depois Herodes, e seu irmão Filipe, Lisânias. Tudo isso aí você pode olhar num dicionário, são as regiões ali, né, daquela onde, né, João Batista, etc., nessa época, ok? Nessa época. Isso aí é história. Agora, interessante que João pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Interessante, né? Será que havia remissão de pecados quando João batizava? Essa é a minha dúvida, porque só teve depois que Cristo morreu, né? É. Como é que ele pregava antes? Ok, o que eu digo é o seguinte, o que eu entendo é o seguinte, isso aqui é meio complicado, mas eu vou só explicar por cima para evitar muita discussão, certo? Eu entendo que João pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados porque está escrito aí, certo? Então, é como se fosse assim, haveria por exemplo, olha só, no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. É como se o batismo de João estaria, vamos dizer assim, preparando, certo? Para a chegada da salvação. É como se ele estivesse passando por cima de todos os pecados, todos os erros das pessoas, da humanidade, vamos dizer assim. Porque chegaria a salvação de Deus em Jesus. Agora, os pecados das pessoas seriam perdoados por Jesus Cristo, é claro. Então, é como se fosse assim, Jesus revalidaria o batismo de João. O batismo de João não perdoaria pecado. Era batismo de arrependimento para a remissão de pecados, mas os pecados seriam remidos após Jesus destruir os pecados na cruz. Ok? Sim. Só ligar aqui a câmera. Um ponto que me chama a atenção é dentro dessa questão que o Giovanni perguntou, né? Pegando, por exemplo, o batismo de João, ele era uma confissão pública, né? Era uma confissão pública de reconhecimento de uma atitude ou uma vida, assim, contrária à vontade de Deus. E aí até me chama a atenção lá no versículo 4, quando ele diz assim, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, aí ele usa o termo, aquilo que o vale será aterrado e nivelado, os outeiros e os caminhos tortuosos serão retificados, aqueles que são escabrosos, aplanados. Então, diz que aquilo que não estava de acordo, a pessoa ia estar preparada ou seria direcionada para ser justamente pronta para receber aquilo que tu acabou de dizer, né? Para a chegada de Jesus. Ou seja, é como se ele tivesse numa vida tortuosa e agora, mediante uma confissão pública, mediante o batismo, ele ia ter uma conduta para justamente esperar a vinda do Messias, para que a partir do ensino do Messias ele... E não só isso, com a chegada do Messias, porque eles endireitaram a vida deles, os pecados deles seriam perdoados. Então, olha o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, vocês são pecadores, bem pecadores, vamos dizer assim. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque a ira vindoura castigaria os pecados. Mas se eles tivessem o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, eles estariam fugindo da ira vindoura. Mas não só isso, olha só o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta nada você ser batizado, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, se você não endireitar a sua vida, que é o que diz aí nos versículos 4 a 6. Então, se você endireitar o pecador que ia lá para ser batizado,
Se a partir daquele momento que ele foi batizado, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, quer dizer que ele se arrependeu dos pecados cometidos e vai mudar a vida dele até a chegada de Jesus, quando Jesus morresse na cruz, os pecados dele seriam perdoados. Mas por isso que ele fala raça de víboras. Não adianta nada batizar, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, se você não endireita a sua vida. Quer dizer que você não se arrependeu. Então, não vai haver remissão de pecados. Então, produzir, pois, frutos dignos, olha o versículo 8, de arrependimento, e não comeceis entre vós mesmos, temos para o pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não adianta nada você ser filho de Abraão, se você foi batizado para a remissão de pecados, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e não mudar a sua vida, não adianta você ser filho de Abraão. Então, olha o versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mas a partir de agora que vocês vão ser batizados, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, vocês vão produzir bons frutos, dignos do arrependimento. Consequentemente, quando Jesus morrer na cruz, todos os pecados que vocês cometeram, essa raça de víboras aqui, seriam perdoados. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Então, Enio, aquela turma que teve que ser batizada de novo, que Paulo encontrou e fez, vocês conhecem até onde? Até João. Peraí, batizado. vou chegar lá. É isso que ele é, Atos 19. Deixa eu explicar aqui primeiro, depois eu chego lá. Fala, Giovanni. Não, era isso que eu ia falar. O Atos 19, versículos 13 e 4, explica a diferença do João Batista para o de Cristo. Segura a ponta aí. Eu vou chegar lá, mas deixa eu falar aqui primeiro o arrependimento aqui. Olha o versículo 10. Então as multidões interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Ok? Ok, tá bom, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o que é que nós devemos fazer? Bem, as boas obras, certo? As boas obras, certo? Mas em todos os casos, quem tiver, respondeu João Batista, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Olha uma boa obra aí. Obra digna de arrependimento. Obra boa. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que haveremos de fazer? Responderam-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Seja honesto, faça boa obra, ou de honestidade aí, certo? Na cobrança de impostos. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, batismo de arrependimento para a remissão de pecados quer dizer que vai haver um arrependimento, uma mudança de vida para fazer coisas boas, e quando Jesus morresse na cruz, o batismo de João seria validado por Jesus e todos os pecados seriam perdoados mediante o arrependimento que eles tiveram. Mediante o arrependimento. Agora, vamos lá em Atos 19, certo? Eu vou dar meu entendimento aqui, porque, de fato, isso aí não se aplica a nós, ok? Nós não estamos na época de João Batista, né, e assim por diante. Nós somos batizados com o batismo de Jesus. Mas deixa eu explicar lá em Atos 19 como eu entendo baseado nessa interpretação. Por exemplo, olha só, vocês acham que Davi vai ser salvo? Sim. Davi foi batizado? Mas quando Jesus... Está lá em Hebreus, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele perdoou todos da velha lei. Então ele não perdoaria esses aqui, que raça de víboras, que se arrependeram e tiveram o batismo de arrependimento para a remissão de pecados? Se eles se arrependeram, sim. É o mesmo raciocínio, exatamente. Mas vamos lá em Atos, é o mesmo raciocínio, é retroativo. A memória de Deus, a salvação... Aí, nesse contexto de João, Enio, então, é só o papel da missão de João Batista, né? Como a gente até conversou, acho que no comentário que o Marcelo fez lá atrás, né? A diferença dele ser um profeta e não um levita, né?
E aí a gente pode ver na profecia de Isaías estabelecendo isso, né? Sim, Como ele acabou de falar no versículo 5, 6 e entrando no 7. sim, Só é um detalhe, vamos colocar como tu bem colocou. Todos esses, independente do batismo de João, se tivessem fé, assim como Davi e os outros, eles também entrariam dentro daquilo que Jesus retroativamente fez por meio sim. da cruz. Você falou que João não era levita. De que tribo ele era? Não, ele era levita no sentido da tribo de Levi, mas não no sentido que ele era um sacerdote, né? Como a Sim. gente viu, a gente até conversou, acho que na segunda ou na primeira aula, mas pela própria revelação da palavra, ele veio a ser um profeta, né? Um pregador. Não, exatamente, ele está profetizando aqui. Ele está batismo de arrependimento para a remissão de pecados, entendeu? E eu vou dizer mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas em Atos 19, Atos 18, final do 18, quando Paulo chegou a Éfeso, ou antes de ele chegar a Éfeso, que seria na terceira viagem, que nós chamamos de terceira viagem missionária, tinha passado por Éfeso um africano, né? Um natural, um judeu natural de Alexandria, certo? Chamado Apolo. Homem eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, versículo 25 do capítulo 18, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, explicaram para eles mais detalhadamente: olha, existe agora o batismo de Jesus. Então, me diga uma coisa, quando é que provavelmente esse Apolo teria sido batizado? Provavelmente ele foi batizado por quem? O João. Por João. Ele foi batizado por João. Ok, muito bem. Então, assumindo que ele era um homem fervoroso, como diz aqui, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Ele também foi perdoado. Então, você acha que ele precisou de ser batizado de novo? Uhum. Não, não, ok. Não porque os pecados teriam sido perdoados. Ok, agora, mas olha só o capítulo 19. O capítulo 19, quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos, certo? E Paulo viu que alguma coisa estava errada, então ele perguntou para ele no versículo 2, perguntou-lhe: recebesses porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ok, tem a ver com o batismo de Jesus. Mas vamos falar, vou chegar lá já já. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Não quer dizer que eles foram batizados por João. Eles foram batizados no batismo de João. Quem é que teria batizado eles no batismo de João? Certamente, Hã? talvez Apolo. Provavelmente Apolo. Provavelmente Apolo. Porque Apolo conhecia somente o batismo de João. Então, na verdade, esses não tinham os pecados perdoados, porque o batismo de João era até Jesus Cristo, porque onde haveria remissão de pecados. Mas, a partir de Jesus Cristo, se você batizar com o batismo de João, aí não tem validade mais. Então, o que acontece? Eles foram batizados corretamente por Paulo. A partir da ressurreição de Jesus Cristo. Não de A Jesus partir Cristo. da ressurreição. Exatamente, a partir da ressurreição. Então, eles não tinham o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Por isso Santo. era necessário batismo, né? Não, agora deixa eu explicar essa parte aí. Essa parte aí. No capítulo 3, né, fala de... Deixa eu ver aqui. Nós estamos no capítulo 3. João pregando.
Ok, muito bem. João pregando. Agora, olha só. Olha o versículo 20. Então, João estava batizando, correto? Olha o versículo 21 e 22 aí, do capítulo 3. O que diz aí? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio a voz do céu, veio do céu uma voz e disse: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ok, olha o versículo 7, João falando. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Você leu isso aí, não leu? Nós vimos em Mateus contigo, segunda das... Não, você leu até onde? Você leu até o 14? Ah, não, eu li, agora eu li. Leu, li também. exatamente. Então, olha só. E recolheu o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Espera aí. Esse fogo aí, não é fogo de inferno? Sim. É o Então, juízo. Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, em Jesus haveria a divisão de águas, certo? Haveria a divisão de águas. Aqueles que seriam batizados com o Espírito Santo em Jesus e aqueles que seriam batizados com fogo. Quem seriam aqueles que seriam batizados com fogo? Aqueles que não aceitassem serem batizados com o Espírito Santo, que é o batismo em Jesus. Ok? Muito bem. Agora, deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Em João 1, deixa eu ver, João capítulo 1, talvez a gente está embolando muita coisa aqui, mas deixa eu ver aqui, onde é que eu quero aqui. Capítulo 1, versículo 32 de João, diz assim, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, aqueles que João batizava, certo? Ele não recebe, ele batizava com água. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Mas olha só, Deus falou para João, batiza com água, certo? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E a remissão de pecados seria com a morte de Cristo na cruz. Agora, João, aquele a quem você vir, aquele sobre quem você notar que o Espírito Santo desceu sobre ele, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Certo? E ele disse aqui, então, no 32, 1:32, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, não conhecia que era ele que receberia o Espírito Santo. Ele estava batizando pessoa. De repente, ele batizou Jesus, certo? E então, aí ele conheceu que Jesus era quem batizaria com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Aquele sobre quem vir e descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, porque desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Agora, eu estou embolando muito aqui o meio do campo, mas deixa eu falar mais uma coisa aqui, lá deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 3 diz o seguinte, 3:13. Mateus 3:13.
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu creio que ele sabia de Jesus, né? Talvez o fato que a mãe dele teria falado para ele, a tia dele, a parente dele, etc. Mas, dos casos, ele achava que, né, ele devia ser batizado por Jesus, não ele batizar Jesus. Mas olha só, 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: esse é meu filho amado em quem me compraram. Então, olha só, qual é a justiça? Jesus disse no versículo 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Qual era a justiça tendo a ver com o batismo de Jesus por João? Eu penso, irmão Mendes, que a justiça seria o quê? Jesus precisava ser batizado para poder receber o Espírito Santo. E depois Jesus batizaria na ressurreição e ele daria o Espírito Santo. Porque se ele batizasse João Batista, Jesus não tinha o Espírito Santo, ele veio como homem ali. Exatamente, é exatamente o que diz lá em João. Em João diz assim, e João, capítulo 1, 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia como isso, né? Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, a justiça aí é exatamente em todos aqueles que João estava batizando, o Espírito Santo desceu somente sobre Jesus, e Jesus é quem batizaria com o Espírito Santo. Então, novamente, em Atos 19, vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. Não, no batismo de João, para começar, não há o Espírito Santo. E não há remissão de pecados. Quer dizer, João não batiza, a remissão de pecados não está no batismo de João. Estaria, sim, porque seria revalidado por Jesus, certo? Mas aí, até Jesus, aí o batismo de João foi substituído naturalmente pelo batismo de Jesus, que é o que realmente vai. João era um precursor. Chegando Jesus, acabou João. Acabou o batismo de João. Mas o batismo que João fez foi validado por Jesus. Mas a partir daí, o batismo era em Jesus, e quem fosse batizado em Jesus, como nós, recebe o Espírito Santo. Porque João disse que aquele sobre quem desceu o Espírito Santo, ele é que batizaria com o Espírito Santo. Bem, talvez muito complicado, não sei, certo? Mas só para você ter uma ideia aqui, nós estamos, deixa eu ver, vamos voltar lá em Lucas. Estamos em Lucas, né? Capítulo 3. Então, é sobre o batismo, é sobre o batismo de Jesus, sobre o batismo de João. O batismo de João era batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Agora, em Jesus, a justiça era outra. Qual era a justiça do batismo de João às pessoas? A remissão de pecados, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, que somente poderia ocorrer em Jesus Cristo. Somente Jesus perdoa pecados. Então, Jesus validaria o batismo de João. No entanto, com respeito a Jesus, com respeito a todos aqueles que João estava batizando, falou: olha, aquele sobre quem você notar que desceu o Espírito Santo, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo, que foi exatamente sobre Jesus, que é o capítulo 3, do 21 em diante. Meio complicado, não?
Agora, é complicado, vamos dizer assim, mas para nós não faz diferença, porque para nós o que vale é só o batismo de Jesus. E ninguém aqui que eu saiba foi batizado com o batismo de João. Porque se você foi batizado com o batismo de João, você deve ser batizado com o batismo de Jesus, como está lá em Atos 19. Mas não se aplica a nós. Mas só para ter uma ideia, certo? Do que estava ocorrendo ali com o batismo de João. Era batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas essa remissão de pecados somente poderia ocorrer com Jesus na cruz, com a morte de Jesus. Então, Jesus validaria. Como Jesus valida? Por isso que eles precisavam de mostrar frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Então, o nosso batismo é batismo de arrependimento para a remissão de pecados, não é não? O nosso batismo? Nós não tivemos que nos arrepender para que a gente tivesse a remissão de pecados e recebesse o Espírito Santo? Então, uma vez que nós estamos no batismo de Jesus, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer boas obras. Arrependimento de obras ruins e passar para fazer boas obras, como ocorreu aqui com João dizendo, raça de víboras, vocês têm que mostrar arrependimento. Senão o batismo de vocês não vai ter valor nenhum. É batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Se vocês não se arrependem das obras más e passam a fazer obras boas, o batismo de vocês não vai ter valor. Então, no nosso caso, quando nós somos batizados, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, nós morremos, nascemos de novo, e nós estamos a serviço de Deus na fé, através do quê? Através do quê? Do batismo. Ok, eu quero duas palavras, olha só. Olha só. Nós fomos batizados, nós tivemos batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Ok. Nós fomos batizados, morremos, fomos sepultados, nascemos de novo, e agora nós devemos estar no quê? Três palavras. Santo. Nota 10, mas não vou dar a nota agora. O amor para melhor servir. Nota 10, mas não vou dar a nota agora. Dom do Espírito Santo. Nota 10, mas não vou dar a nota agora. Restauração do reino. Nota 10, mas não vou dar a nota agora. Eu estou no texto, não no contexto. Perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Nota 10, mas não vou dar a nota agora. O que é que nós devemos fazer uma vez que nós tivermos batismo de arrependimento para a remissão de pecado? Boas obras? Ô, glória! Boas obras. Boas obras. Eu ia dizer a minha segunda palpite, obras dignas de arrependimento. Exatamente, obras dignas de arrependimento. Boas obras. Boas obras. Irmão Enio, o senhor chegou a ver com quantos anos, talvez, João começou a pregar para o arrependimento? Eu acho que foi ali. Eu diria que eu vou chutar aqui, eu não verifiquei, não, mas vou chutar, 30 anos. Quase que mesmo a idade de Jesus. Um pouquinho antes de Jesus, né? Ok. Um pouquinho antes de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Na mesma época ali, no mesmo ano, vai. No mesmo ano que Jesus começou, no mesmo ano que ele começou, Jesus começou, vamos dizer assim. Ok. Obrigado. Enio, pegando aqui o contexto histórico que Lucas está dando no início do capítulo 3, versículo 1, quando ele diz que no 15º ano do reinado de Tibério César e tudo mais, dando toda essa indicação, dá mais ou menos lá pelo ano 29 DC, né, o início do ministério dele, 29 DC, mais ou menos, o início do trabalho de João Batista. Exatamente. É ali, bem ali por época do início do trabalho de Jesus, né? Um pouquinho antes, né? Claro. Eu diria por aí mesmo, uns 30 anos, por aí. Muito bem. Muito bem. Eu espero que esteja mais ou menos clarificado aí
a aplicação para nós, é nós devemos estar em boas obras. Muito rápido. Boas obras. Nós devemos estar fazendo boas obras, porque nós tivemos batismo de arrependimento para a remissão de pecados, passando a fazer obras dignas do arrependimento. E nós temos uma diferença muito grande que os batizados de João não tinham. Qual que é? O Espírito. O Espírito Santo. Espírito Santo? O Espírito Santo. Agora, me diga uma coisa, aqui só para confundir um pouquinho mais ainda. Em Atos 19, você nota de Atos 18, você nota o quê? Que esse Apolo, ele era fervoroso de espírito, certo? Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso do espírito, e assim por diante. Então, a meu modo de ver, ele tinha o Espírito Santo, né? Mas provavelmente ele batizou aqueles 12 lá, mas aí não vale, não. Aí não vale, não. Muito bem. Acho que deu para clarear um pouco. Agora, no capítulo 3, versículo... Só para não fugir daí, irmão. E o Apolo, o casal Priscila e Áquila, viram que o Apolo tinha deficiência da doutrina, foram lá, chamaram de canto na casa deles, bem educadamente, amorosos, e ensinaram ele, né, o caminho de Jesus. Nota 10, isso aí mesmo, nota 10. Olha só o que Apolo e Priscila fizeram, Áquila e Priscila fizeram, né? Levaram o Apolo lá na casa deles para tomar um café, coisa e tal, e explicar para eles, olha, Apolo, agora nós temos o batismo de Jesus. Deve ter explicado tudo isso para eles. Olha, cá entre nós, eu sei que pode criar confusão. Você nota, eu já perguntei isso, você nota Apolo ser batizado novamente? Você não nota em Atos 18, não nota em Atos 18, né? Mas aqueles do Atos 19, esses aí precisavam. Esses aí precisavam. Mas, em todos os casos, como eu falei, isso aí não se aplica bem a nós, a não ser o fato que o nosso batismo é de arrependimento para a remissão de pecados. Nós somos batizados em Cristo, em quem há remissão de pecados, em quem nós recebemos o Espírito Santo, porque João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, e nós temos, então, pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, nós temos poder de fazer o quê? Enio, só uma pergunta assim. Espera aí, fazer o quê? Atos 19. Um momento. Fazer o quê? Momento. Boas obras. Boas obras, exatamente. Fala aí, Jovina, boas obras. Atos 19 fala que eles necessitavam de um Espírito Santo, né? Por quê? Será porque eles não podiam testemunhar Jesus porque eles não tinham o Espírito Santo? Não, eles não eram cristãos. Eles não tinham os pecados perdoados. O problema, sim, para você receber o Espírito Santo, você tem que ter remissão de pecado. O Espírito Santo, a presença, a habitação do Espírito Santo em nós, certo? Depende da ausência de pecado. Então, isso só ocorre no batismo em Jesus Cristo. Não ocorria no batismo de João, ok? Mesmo embora eventualmente ocorreria com a morte de Cristo. Mas, então, o Espírito Santo é Deus habitando tudo aquilo que tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós. Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, está no reino de Deus, certo? Jesus estabeleceu o reino, então agora pode testemunhar sobre Cristo, pode falar de Cristo, pode fazer boas obras, pode viver uma vida
de glorificação a Deus, etc., etc., porque Deus habita nele. A presença do Espírito Santo é Deus habitando em nós. Deus habitando em nós. E somente pela remissão de pecado. Somente pela remissão de pecado. Ou seja, Enio, pegando o contexto lá de Lucas 3 e Lucas 19, como o João fala aqui, vem aquele que vai batizar com o Espírito ou com fogo. Sim. No caso do contexto lá de 19, para que eles pudessem não receber o fogo, era necessário que eles tivessem o Espírito Santo, como tu bem colocou, arrependimento para a salvação, né, mediante o sacrifício de Jesus e, claro, o Espírito Santo, né? Sim, eu concordaria com isso, né? Quem não tem o Espírito Santo... Agora, você vê, né? Isso aí, não vamos entrar muito nisso aí, porque isso aí pode ser interpretativo. Não há dúvida de que aqueles que têm o Espírito Santo, esses vão para o céu. Esses estão no reino dos céus. Já estão no reino dos céus. Entendeu? Agora, lembra em Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, e aquele que creu e não foi batizado? Então, então ele não vai ser salvo. E aquele... vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Mas o ponto é o seguinte, não há dúvida de que olha só, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse está no reino dos céus. Esse está salvo, ok? Ele deve produzir frutos dignos dessa vida divina, dignos dessa vida, digno dessa vida, dessa filiação divina, digna da presença do Espírito de Deus habitando nele. O que eu quis dizer, para não deixar muito complicado, Sandro, é o seguinte, vamos supor um índio lá não sei aonde que nunca ouviu falar de Jesus, entendeu? Ele vai para o céu, vai para o inferno, então não vamos nem entrar nisso, por isso eu não quis falar muito sobre isso, certo? Mas é interessante que antes do batismo de Cristo, eu noto dois tipos de pessoas, os bons e os ruins. Correto? Até mesmo ali na pregação de João Batista. E os bons não vão ter seus pecados perdoados em Cristo? E os ruins? Não. Esse será batizado com fogo. Bem, vamos lá. Capítulo 3, versículo 23. Ok, Giovanni? A pergunta que tu falaste, aqueles que creram em Jesus Cristo, que creram em Jesus e não foram batizados serão salvos? Se eles morreram antes da ressurreição de Cristo, em Hebreus 9:15 diz que todos aqueles que morreram antes da nova lei, da construção da nova lei, serão salvos aqui. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele, Jesus Cristo, morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, ou seja, quem morreu na égide da primeira aliança também serão crendo salvos. em Deus, Crendo em Deus. Obedecendo e sendo... Sim, exatamente. E os índios, penso como romanos, que acreditaram em Deus pela natureza, não conheceram a palavra, silvícolas, por exemplo, mas acreditaram num Deus criador pela natureza, por romanos também serão salvos, eu acho. Sim. E porque a única diferença entre... Então, desde que o índio fosse índio bom, mas o índio ruim, não. Então, olha só, a única diferença entre a lei dos índios ou dos gentios e a lei de Moisés, a única diferença é que a lei de Moisés, aqueles que estavam na lei de Moisés tinham os oráculos escritos. E na lei dos gentios, não. Mas o princípio é o mesmo. Se um judeu bom vai ser salvo, por que um gentio bom não vai ser salvo? Se um judeu mau vai ser condenado, por que um gentio ou um índio mau, um gentio mau não vai ser condenado? Ok? Muito bom, é isso aí mesmo. Você pegou bem a ideia.
No versículo 23, aqui é uma genealogia de Jesus, certo? E vai falar, vai começar de José, certo? E vai chegar até Deus, ok? Já em Mateus é diferente. Começa com quem? E vai até quem? Em Mateus, alguém lembra? Começa com Davi, né? Começa com Davi, Não, e vai até não, Cristo. não começa com Davi. Começa com Deus? Também não. Com Cristo. Também não. Abraão. Abraão. Não começa com Abraão? Hum? Começa com Abraão em Mateus, capítulo 1. Sim, versículo 2. E vai até Cristo. Não é não? É. Agora aqui não, aqui começa com José e vai até Deus, ou seja, até Adão, vamos dizer assim, até Deus. Até a Deus. Aqui irmão, eu vou fazer uma propaganda dos irmãos de Manaus aqui, eu não conhecia a história, estou conhecendo agora Sete, Noé, Sem, Terá, Abraão, Isaac, nós estamos agora no Abraão, vamos para Isaac. Quem quiser conhecer mais a genealogia, aos domingos, 20 horas, com os irmãos de Manaus, propaganda. Que bom. Eles estão dando a genealogia lá, Estão dando Gênesis, estamos no Gênesis 14, se não me engano, né? De cabeça, ou 15, 14. Ok, muito bem. Então, vamos ler aí do 23. Isso aí, olha, eu nem sei se vocês querem ler ou não, mas vamos ler, vai. Vamos Será ler. que precisa ler? Você quer ler? Começa com José, o pai quer dizer, o marido de Maria, né? O esposo de Maria. Vamos dizer. Diz aí no versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava. Era como se cuidava. Filho de José, só que ele não era filho de José. Se cuidava que ele era filho de José. Todo mundo achava que ele era filho de José. Na NVI falava, ele era como se pensava. Como se pensava. Então, vamos lá. Quem quer ler do 23 até o final aí do capítulo aí? Eu leio aqui em 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, começou o seu ministério, era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melque. Este, filho de Janaí, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Ressa. Ressa, filho de Zorobabel. Este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melque. Melque, filho de Adi. Adi, filho de Cozã. Este, de Elmadã, filho de filho de Josué. Filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. Este, de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão. Simeão, filho de Judá. Judá, filho de José. Este, filho de Jonã. Filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Melea. Melea, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã. Filho de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Adimim, Adimim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este, filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac,
Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este de Malalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então, obrigado. Que nota que nós vamos dar para ele, hein? Nota 10, né? 10. Nota 10, 20, tá nota na 20, Bíblia. 10 é pouco. Tem que ser 10, porque é o que está na Bíblia. Olha, essa genealogia aí, olha, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês podem estudar cada um desses aí, viu? Escrever um livro sobre cada um deles, viu? Tarefa para vocês. Né? Não vai dar tempo de estudar a Bíblia. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo, porque olha só, desde Noé, não, desde Adão, Deus, Adão e chega até José, como se pensava pai de Jesus, né? Então, agora, aí você pode pensar em nessa árvore genealógica aí, muitas pessoas. Eu posso fazer algumas observações aqui, e você pode querer adicionar outras observações. Uma delas é que, na verdade, Davi está aí. Davi está aí. Lembra que Deus fez uma promessa a Davi, dizendo que um dos seus descendentes sentaria no trono e reinaria para sempre? Lembra? Davi está aí, ó, da parte da árvore genealógica de Jesus. Um outro homem aí, que faz parte da árvore genealógica de Jesus, é Abraão. Abraão, né? E lembra que Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que é em Jesus. E também. E aí vai descendo aí até chegar a Adão. Agora, o importante, então, essas duas observações aí, mais uma outra observação que eu posso fazer é o seguinte: será que nós temos uma árvore genealógica, né? E isso aqui é uma pergunta boba, porque literalmente nós temos, mas eu não digo literalmente, eu digo espiritualmente. Né, na árvore. Que bom que vários de nós aí, certo? Temos parentes cristãos, né? Eu, por exemplo, me sinto muito honrado e privilegiado de ter um filho pregador, mas também não sou o único, né? Mas aqui tem um filho pregador, né? Aqui mesmo entre nós aqui, talvez tenhamos aí, certo? Por exemplo, eu sei que o Aníbal mesmo tem aí dois filhos que pregam, né? O Aníbal e a Jovina. Tem 2 filhos que pregam aí em Manaus, entendeu? Então, é uma grande satisfação essa árvore genealógica, né? Que a gente tem, espiritual. Mas mesmo quem não tem uma árvore genealógica física e espiritual, né, nós vamos ter, ou podemos ter, ou vamos dizer assim, devemos ter uma árvore espiritual, uma árvore genealógica espiritual. Entendeu? Você lembra quando Jesus disseram para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão querendo entrar e te ver, etc. Jesus falou: olha aqui, os meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs são aqueles que ouvem e praticam a vontade de meu Pai. Então, por exemplo, quantas pessoas nós já levamos a Cristo? Quantas pessoas nós estamos ensinando? Quantas pessoas nós estamos instruindo? Quantos Timóteos nós estamos tendo? A meu modo de ver, Paulo não teve filhos, né? Paulo, a meu modo de ver, ele era solteiro. Bem, há quem diga que ele fosse viúvo, mas a gente não nota nenhum filho do apóstolo Paulo.
No entanto, ele tinha filhos na fé, ele tinha uma árvore genealógica espiritual. E nessa árvore, por exemplo, Timóteo. Timóteo, né, tinha um pai grego, físico, que provavelmente não fosse cristão. Dá a entender que ele não era cristão. Mas, por outro lado, ele tinha um pai espiritual, que era Paulo. Então, Paulo tinha uma árvore genealógica aí, né, através de Timóteo, assim por diante. Então, nós, quando todos nós vamos morrer, será que nós vamos deixar fazer parte de uma árvore genealógica espiritual, né? Ensinando as pessoas, preparando pessoas, capacitando pessoas para fazer a obra de Deus após a nossa ida, né? Após a nossa ida. Mas é interessante, olha a importância da árvore genealógica aqui, que chegou até Deus. Chegou até Deus. Interessante isso, né? Até Deus. A gente poderia... só Deus mesmo para fazer isso, mas a nossa árvore genealógica espiritual chega nele. Chega nele. Chega a Cristo. É claro. Quem é que levou você a Cristo? Quem é que levou aquele que levou você a Cristo? Quem que levou ele a Cristo e assim por diante até o próprio Cristo, né? Até mesmo até o próprio Deus. Porque tem uma árvore genealógica espiritual aí, chegando a Jesus e chegando a nós. Então, a nossa ligação, certo? Olha só, então, olha só, de acordo com essa árvore genealógica aí, quem é Jesus, de acordo com essa árvore genealógica? Filho de Deus. Exatamente, nota 10, filho de Deus. E de acordo com a árvore genealógica, nós somos filhos de quem? Filho de Abraão? Pais da fé? Não? Deus. De Deus? De Deus. É. Sim, de Abraão, mas nós somos filhos de Deus. Espiritualmente, Deus. nós somos de uma família da fé de Abraão? Pai da fé, seria? Sim, exatamente, somos. Mas nós somos mas na árvore genealógica da fé, nós somos filhos de quem? De Deus. Aliás, quantas vezes você acha, por exemplo, que essa expressão filhos de Deus apareceria na Bíblia? Olha, a expressão filhos de Deus aparece na Bíblia 22 vezes. E no Novo Testamento aparece 16 vezes. Filhos de Deus. Mas nós somos filhos de Deus, né? Então, na árvore genealógica aí, nós somos filhos de Deus. Mas, por outro lado, nós somos uma árvore genealógica, de uma árvore genealógica. Por exemplo, você é cristão porque alguém levou você a Cristo. Não é verdade? Alguém levou você a Cristo. Então, e quem levou você a Cristo foi levado a Cristo por alguém. Então, olha a árvore genealógica aí, certo? Espiritual, certo? De que nós fazemos parte. Então, vamos... Agora, novamente, deixa eu falar aqui nós temos ainda uns 10 minutos, eu não quero entrar no capítulo 4. Deixa eu falar um pouco das boas obras, né? Das boas obras. Nós devemos ser praticantes de boas obras. Eu ensinei, não sei quem, acho que foi ontem, não, eu não lembro quem que eu ensinei, eu ensino vários aí que eu não estou lembrando, mas tem uma expressão aí, deixa eu ver aqui, eu acho que está...
Deixa eu ver aqui. Está em Timóteo. Alguém me ajuda aí? Se foi ontem, é Romanos. Não, ontem foi o que Não, que é? se foi ontem, foi Romanos. Deixa eu ver aqui se é o que eu estou querendo. Que diz que nós... Não, deixa eu falar. Não, não, acho que não é romano, mas é o que eu estou querendo. Espera aí. Eu vou achar aqui, eu lembro uma palavra que eu quero aqui. Que o cristão é justificado por boas obras, e Tiago? Não. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Alguém lê para nós Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Agora estou lembrando, foi hoje à tarde que eu ensinei um grupo aí sobre... Estou lembrando agora. Então, deixa eu ver, Efésios, deixa eu ir lá de novo aqui, Efésios 2, 10. Tu falou Timóteo porque refere-se também, eu escrevi do lado, 2 Timóteo 3, 16, 17, que a Escritura Sagrada, ela prepara o homem, o cristão, para boas obras. Lê aí. O 2 Timóteo? Sim. O que você está falando aí? Aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está vendo? Toda boa obra, exatamente, preparado para toda boa obra. Olha o capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas nós fomos feitos em Cristo para as boas obras. Então, o arrependimento batismo de arrependimento para a remissão de pecados implica uma mudança de vida em que, no lugar de pecarmos, lugar de fazermos obras más, vamos fazer boas obras. O batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, na verdade, nós precisamos ser praticantes de boas obras, né? de obras de amor, inclusive a fé atua pelo amor, né? Então precisamos, na verdade, de boas obras. Irmão, tem mais uma que a gente pode ler e ajuda aqui, ó. Tiago 2, 23. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Exatamente. O que acontece é o seguinte: a fé, a obra, ela é como se fosse assim, a obra, a fé é validada pela obra. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Não adianta você falar que tem fé, mas se você não colocar a obra no que você diz que está tendo fé, a fé existe, mas ela é morta. Ela é morta. Fé viva é aquela em que tem uma obra que mostra, que identifica, que valida, que concretiza, que afirma a existência da fé. A obra da fé justifica a fé. E a fé justifica a pessoa. Ok? E, naturalmente, eu já falamos, a fé atua pelo amor, né? A fé atua pelo amor. Lembra? Agora permanece 3, fé, esperança e o amor, maior deles é o amor. Então, na verdade, batismo de arrependimento,
Às vezes a gente... Eu vou criar um pouco de confusão aqui, mas eu tenho uns 2, 3 minutinhos, depois eu vou parar às 7h30, ou digo 9h30 aí. E vou jantar. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que porque a gente foi batizado, a gente está, vamos dizer assim, justificado. Está justificado naquilo que o batismo representa. Mas, por outro lado, a gente foi batizado para entrar numa vida de serviço a Deus. Se a gente não está a serviço numa vida de serviço a Deus, cadê a justiça do batismo? Porque o batismo é batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas o batismo nos coloca numa vida que mostra o arrependimento e mostra as boas obras. Então, é preciso que a gente tenha as boas obras para justificar o batismo que nós tivemos. Bem, a gente pode falar isso aqui... Nota 10, professor. Obrigado. Essa foi boa. Vamos terminando aqui, então. Novamente, muita gente pensa que porque está na igreja, está tudo ok. Ou está tudo ok, a igreja é composta daqueles que estão a serviço de Deus, aqueles que estão nas boas obras. A igreja é o conjunto desse pessoal. É o conjunto desse pessoal. Se você não está em boas obras, você não está espiritualmente na igreja, mesmo embora fisicamente você está presente. Bem, alguma coisa final aí, alguma notícia? Vamos terminando. Não? Agradecer aí pela presença dos irmãos, né? E o aprendizado, né? Foi fantástico. O capítulo 3, assim, mesmo com a genealogia e a lição que a gente aprendeu, é fantástico, né? Sim. E que prazer ter gente nova aí, né? Como já vimos aí, tem gente nova aí. Parece que o Almir, o filho dele, parece que é novo aí, não sei se é a primeira vez que ele aparece ou não, o filho do Almir, Douglas, né? Não sei se é... Ele acompanha de vez em quando, mas aqui é a primeira vez dele. Ok. E tem também aí com esse pessoal aí, com esse jovem aí, com o José Carlos, lá de São José do Rio Preto. É o Carlos e a Ana Letícia. Nós vimos o Carlos, mas a Ana Letícia não se mostrou, não. Viu? Parece aqui, ó. Ok, prazer em vê-la. Ok, satisfação imensa em ver vocês, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão, ainda na oração, só relembrar, não sei se a Gênesis já se curou da gripe para poder fazer a cirurgia terça-feira que vem? Parecendo quem passa. Estou bem melhor, irmão. Estou caminhando. Estou melhorando, graças a Deus. Então, ela tem que se curar da gripe para poder realizar a cirurgia terça-feira que vem, se Deus quiser. Amém. De Deus. Lembra também de outros aí? Alguém quer falar do seu problema para a gente orar ou não? Porque eu não vou falar, né? Mas tem gente aí que vai ser operado, etc, etc. Vamos sempre orar por eles, né? Muito bem. Quem é que ficou de fazer oração final para nós? Eu. Almir, de lá de algum lugar lá de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tá. Então vamos orar, amados irmãos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus Santo, que nos abençoa, que nos guarda, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui esta noite com nossos irmãos para estudar, Senhor, o Evangelho de Lucas, esse capítulo fantástico, nós aprendemos muito agora com o nosso irmão. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre fazer as boas obras todos os dias de nossas vidas, justamente para porque fomos feitos para isso, ó Pai. Fomos batizados em Teu Filho, para perdão de nossos pecados, receber o nome do Teu Santo Espírito e viver uma vida santa diante de Ti, praticando as boas obras. E nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e temos conseguido ser fiéis a Ti.
E nesse momento também nós pedimos pela nossa irmã Giane, e que ela estava um pouco gripada, ela precisa se recuperar a sua saúde para que ela faça cirurgia. Também pedimos por todos os outros irmãos, ó Pai, que estão precisando, que o Senhor abençoe na parte da saúde. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando todos os dias a enfrentar, Senhor, nossos desafios. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos dado um bom caminho todos esses dias. E nós, por isso que hoje estamos aqui, ó Pai, pela gratidão que temos pelo Senhor e pelo nosso desejo de aprender e fazer a Tua vontade todos os dias de nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, pela essa noite, que o Senhor, então, nos dê um bom descanso, para que amanhã a gente continue um novo dia, se o Senhor permitir, te glorificando e bendizendo o Teu santo nome. Nós te agradecemos e por tudo e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, prazer em vê-los. Amém. Obrigada, seu Enio. Oi, dona Marli. Oi, Marli. Boa noite, irmão. Boa noite, Nica. Boa noite, mano. Boa noite, Boa noite, Mari. Boa noite. Obrigado, Almir. Obrigado, irmã Fernanda. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Se Deus quiser. Amanhã é o Sabidinho ou Sabidão? Ele escalou o pai amanhã? É o filho do Sabidão. É o Sabidinho. O Sabidinho. Ah, tá. É o Sabidinho. Ele vai cumprir a escala, então, ele vai cumprir a escala dele amanhã, não. Não escalou Ele o vai pai. te substituir. Amanhã vocês vão ter um professor bom, é o Sabidinho. Ele vai te substituir. Tchau, Marcelo. Um abraço, mano. Um abraço a todos. Prazer, mamãe, de vê-la. Tchau, dona Tchau, Mari. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, mano. Tchau, Lica. Boa noite, Claudemira. Boa noite, mano. Só o pessoal de amanhã, Manaus e a irmã Maria aqui agora, ó. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, mano.